Queridos, paz do Senhor Jesus. Meu Deus, como é bom estar com vocês. Que festa linda, que povo animado. Vamos meditar em um texto da palavra de Deus, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Mateus 25, a partir do 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ou cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu quero trazer uma mensagem que gere em você Você é da mídia, né? Obrigado. Eu quero pregar uma mensagem que gere em você temor. Não apenas medo, mas temor. Se você tiver medo de mensagens sobre o inferno, tudo bem, você é ser humano. Mas acima do medo é preciso estar o temor a Deus. Jesus está contando uma parábola cujos princípios desperta a igreja à vigilância. A igreja precisa saber para o que ela foi chamada. A igreja precisa entender que existem ações que confirmam se fazemos parte do grupo dos bodes ou das ovelhas. Todo Mateus 25 é sobre vigilância. Mateus 25 inicia com a parábola das 10 virgens. E nós procuramos muitos detalhes, mas veja o propósito da parábola no versículo 13.
Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele está dizendo que aqueles que creem nele, têm algum tipo de noção sobre ele, precisam estar atentos à sua vida espiritual, aos seus atos, pensamentos, pois ele tudo vê. E o céu santo é para quem é santo. O céu de Deus é para quem é de Deus. Depois, a partir do versículo 14, ele conta uma parábola sobre a necessidade de estarmos aptos a usarmos os nossos talentos para a glória de Deus. Você usar as suas habilidades, mesmo que seja fora do púlpito, mesmo que seja sem microfone, porque não é microfone nem púlpito que santifica nosso trabalho. O seu trabalho, se é digno, se é com verdade, glorifica a Deus. Porém, suas habilidades devem sempre resultar em ações que glorificam a Deus. Na parábola dos talentos, Jesus ensina que você não pode se autolimitar no reino, como se você não pudesse fazer nada, não fosse nada. Pois na igreja ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada um aqui tem um talento, um dom, uma capacidade, um chamado da parte de Deus. Pastor, e como é que eu sei? Comece servindo. Comece trabalhando. Não espere ser perfeito para servir. Sirva e o serviço te aperfeiçoa. Pastor, como eu descubro o meu chamado? Servindo a sua igreja local. Pois é na sua igreja local que você descobre mais necessidades. E nas necessidades das pessoas se confirma o seu chamado. Então Jesus está ensinando que isso será analisado no tempo do fim. Vigie, tome cuidado para você não se perder, para que você não seja lançado no inferno, total separação de Deus. Vigie, olhe para si mesma, olhe para si mesmo, pergunte-se, se aperfeiçoe, para que você tenha meios e métodos pelos quais sua igreja pode ser auxiliada e o nome do Senhor glorificado. Agora chegamos na terceira parábola, que está a partir do versículo 31. Parábola significa colocar ao lado, comparar. Então Jesus vai usar termos culturais de seu tempo para facilitar sua transmissão e a compreensão de quem o escutava. Mas Jesus não tem uma mensagem que é só para um público, pois a palavra dele é espírito e vida, e ela ultrapassa tempos, pois ela é eterna. E ele não está falando de um tempo dele, ele está falando sobre um tempo futuro, a partir daquele dia. Então é uma mensagem escatológica, ou seja, uma mensagem que estuda os tempos do fim, uma mensagem que nos desperta sobre a vinda do Senhor, o destino de nossa alma, como que ele tratará as nações. Onde está a igreja aqui? Nos princípios. Vou repetir, a igreja aqui está nos princípios da palavra, da pregação de Jesus. Isso aqui se dará depois que a igreja for arrebatada. Isso aqui se dará como um convite àqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, tiveram mais uma oportunidade. Alguns aproveitaram, outros não. Os que não aproveitarem a oportunidade pós-arrebatamento da igreja, esses se juntarão aos que serão lançados no lago de fogo. Agora, aqueles que aproveitarem serão convidados por Jesus para reinar com ele e com a igreja.
Dito isso de modo introdutório, não é a igreja que está sendo julgada aqui, mas os princípios que temos aqui pode fazer com que a igreja seja arrebatada. Os princípios que temos aqui, se você não guardar, quem está assistindo não obedecer, fará com que a igreja seja arrebatada, você fique e mesmo assim você faça parte dos bodes e seja lançado no lago de fogo. Mas se os princípios por trás da parábola entrarem no seu coração, se Jesus vem e arrebata a igreja, você ainda tem uma chance de entregar-se ao Senhor e de fazer parte do seu reino. É uma mensagem, eu já disse isso umas 4 vezes, de vigilância, de despertamento. Agora, os princípios que estão aqui, se você guardar na sua alma, eu tenho plena certeza, a trombeta toca e você sobe. E você estará nesse julgamento apenas como testemunha, e não para ser julgada, não para ser julgado. Quem tem essa esperança? Ok, no tempo do fim acontecerá o julgamento das nações, que não é o tribunal de Cristo. E não é o juízo final, onde os mortos ímpios serão todos ressuscitados e julgados. São julgamentos das nações devido ao comportamento deles com aqueles que no tempo do fim, pós arrebatamento da igreja, quererão servir ao Senhor, servindo a um povo que será perseguido. Então ele diz, quando o filho do homem, essa expressão filho do homem, no versículo 31, não é a mesma usada para Ezequiel. Quando a Bíblia chama Ezequiel de filho do homem, está simplesmente chamando-o de humano, comum. Mas quando se usa para Jesus, o F é maiúsculo. Filho do homem é aquele homem da visão de Daniel, o homem da autoridade. Quando o filho do homem vier na sua glória, ele está dizendo, agora eu estou em humilhação, contando essa parábola para vocês. Mas vai chegar um tempo que eu virei na minha glória. As nações verão quem eu sou de verdade. Não sou apenas esse Deus homem, o Deus encarnado que cansa, que passa fome e sede. Um dia eu virei na minha glória. Todos os anjos virão comigo. Está no versículo 31. Todos os anjos. Quais? Os anjos eleitos. Os anjos que não caíram na rebelião. Os anjos que se submeteram a Cristo no Salmo 24, Hebreus 1 e Apocalipse 5. Os anjos que reconhecem que o nome de Jesus é superior ao nome deles. Todos os anjos virão acompanhando Jesus. Então se estabelecerá um grande trono e Jesus se assentará no seu trono glorioso. Quando ele estiver assentado no seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações, pós arrebatamento da igreja, estarão suspensas no ar, reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelha de bode. A primeira lição dessa parábola, o primeiro princípio dessa parábola, onde a igreja está inserida, é: primeiro, sempre houve e sempre haverá, pois a parábola é para o tempo do fim. Mas Jesus está falando ela há 2000 anos atrás. Então olhe para cá. Sempre houve e sempre haverá diferença entre justo e ímpio. Jesus poderia dizer: hoje é necessário fazer a diferença, mas vai chegar um dia que vai ser tudo no amor, tudo bonitinho, a música lá do John Lennon, sem nenhuma separação. Imagine, tudo igualzinho, ninguém superior, ninguém inferior, todo mundo no mesmo nível, todo
o mundo da mesma forma. Um autor chamado Sproul afirma: esse ensinamento de Jesus é muito difícil para os que estão imersos na cultura ocidental moderna, a qual, ou seja, a nossa cultura ocidental moderna. Tu que é dessa faculdade comunistinha sabe do que eu estou falando. Essa cultura ocidental moderna que defende pluralismo, relativismo e universalismo. O que é pluralismo? Vários tipos de ideias e todas devem ser respeitadas. O que é relativismo? Toda verdade é relativa. Todo ponto de vista depende da vista de um ponto. Você pode achar que essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ela tem a verdade dela, o todos têm a verdade deles, e aí continua. O que é isso? Relativismo. A Bíblia relativizada, família relativizada, deuses relativizados. Você diz: eu sirvo a Deus. Aí o cara pergunta: mas qual o Deus? O Deus grego? O Deus romano? O Deus da Babilônia? Aí tu tem que dizer: bestalhada, eu não disse que eu sirvo a um, eu disse que eu sirvo ao, porque verdadeiro só existe um. O que é isso, gente? Relativismo. Agora tem também o universalismo. Todo mundo vai ser salvo, até o capeta vai ser salvo. A diferença é que o diabo não é mau, eu sou mau, você é mau sem a graça de Deus. E a mulher é má sem a graça de Deus. Mas o diabo é maligno. Isto significa que sua essência não se altera mais para o bom. Ele era bom, e a punição dele ao fazer o mal foi se tornar maligno para nunca mais ser capaz de por si mesmo fazer o bom. E a gente foi feito bom, aí nos tornamos maus em Adão. Mas aí o Filho de Deus tomou a nossa culpa e malignidade na cruz. Nós cremos nele e fomos salvos. Quem pode dar glória a ele? Então, essa cultura dessas faculdades aí comunistinha ensinam isso para nós: pluralismo, vários tipos de ideias, e ideia não é doutrina. Pastor, mas tem que respeitar quem ou o quê? Aí você diz: tudo. Não, eu não respeito tudo. A igreja não pode respeitar tudo. A igreja respeita quem, o que não. Eu respeito todas as pessoas, mas eu não sou obrigado a respeitar todas as suas ideias, porque se sua ideia é mentirosa e eu sou obrigado a respeitar a mentira, eu me torno mentiroso como você. Aí vai os dois para o inferno. E quem respeita todo tipo de opinião acabará aceitando qualquer tipo de comportamento. Isso não é para a igreja. Pluralismo, só que existe o relativismo, que nivela a verdade de Deus às outras verdades, só que não existem vários tipos de verdade. Para nós, qualquer tipo de fala, qualquer tipo de ideia tem que se basear nas escrituras sagradas, pois ela é a verdade. E o universalismo diz que todo mundo de qualquer jeito vai ser salvo, porque assim como todo caminho leva a Roma, qualquer tipo de religião leva a Cristo. Mentira. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo disse que só tem um intercessor entre os homens e Deus: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso significa dizer que sempre houve e sempre haverá separação. Você faz parte da raça do Abel ou do Caim? Você é Coreabirão e Datã ou Moisés, Josué? Deixa eu melhorar. Você é anjo ou demônio? Você é do Satanás ou de Jesus? Você é do mundo ou é de Deus? Você é do céu ou do inferno?
Quem está pregando aqui, eu não estou no Antigo Testamento. Quem está na live aí, nem a live, cadê? A câmera. Cadê a câmera? Quem está aí, porque o YouTube hoje é cheio de teólogo. Tá pregando Antigo Testamento. Eu não estou no Antigo, eu estou no amor, eu estou no Novo Testamento. E está falando bem assim, ó. Todas as nações serão reunidas. Aí o cara é apressado e diz: tá aí, ó, todas as nações reunidas. Tá vendo? Tudo bonitinho, reunido. Todas as nações reunidas. Aí eu digo: complete a leitura. Todos reunidos, e ele separará uns dos outros. Porque para nós, todas são virgens, mas para ele só 5 entra. Tem muita gente em nosso meio com cara de Abel, mas o coração é de Caim. A cara é de Moisés, mas o coração é de Coré. A cara é de anjo, mas o coração é de demônio. Parece que é crente, mas é ímpio. Mas a gente não vai se submeter a isso. Sempre houve e sempre haverá separação, diferença. É por isso que você não fala como ímpio fala. Nossos adolescentes precisavam estudar mais um pouquinho, meu Deus do céu, porque o vocabulário está pobre, podre, pífio, nojento. Tipo assim, meu, pô, meu. Não é tipo assim, é por exemplo. Semelhantemente, comparando, tipo assim. Crente não namora com ímpio. Não, pastor, eu estou namorando para eu ser evangelizado. Mentira, é tu que precisa ser evangelizado. Eu estou namorando para evangelizar. Não, mentira. Eu tô namorando uma crente aí pra eu conhecer a igreja. Eu sei o que é que tu quer conhecer, descarado. Crente, repara o silêncio. Mas uma polêmica a mais, não tô nem aí não. Crente não tem comunhão com ímpio. Seguir a paz com todos. Comunhão não. Pastor, então com quem eu tenho comunhão? Com quem você parte o pão na ceia. Isso é comunhão. Não, mas eu prefiro meus amigos lá de fora. Esse mesmo papo, um dos que morreram na operação do RJ, falou pro pai. O pai dizia: sai dessas amizades. Eu prefiro meus amigos de lá do que minha própria família. Se não se arrependeu dos seus pecados na agonia da morte, inferno. Porque a maioria de nós, às vezes fala: eu prefiro amizade com ímpio do que amizade com crente. E eu sei porquê e eu vou te provar. É porque qualquer problema que tiver com ímpio, você pode falar para ele: tu vai para o seu caminho, eu vou para o meu. Tu fica aí no seu quadrado, eu fico no meu quadrado. E se você tentar de novo, eu te meto bala ou na cadeia, ou eu te levo para a justiça e acabou. Aí tu se arrepende: Senhor, me perdoe, eu falei umas coisas. Mas o que acontece quando você briga com o ímpio? Acabou. Sai da minha vida, some, some. Acabou. Com crente, vocês brigam. Quando chega na ceia, tem que pedir perdão. E não é quem te ofendeu que vem te pedir perdão, não. Porque Jesus disse assim: se teu irmão tem algo contra ti, vai tu nele. Isso que é ser crente, a porta é estreita. Ímpio peca contra nós, irmão, cadeia, justiça. Agora o irmão em Cristo, você quebra princípio, eu não posso ir direto para a justiça.
A não ser que seja violência contra a mulher, abuso infantil. Agora, desavenças entre nós, Mateus 18. Eu tenho que ir até você, conversar com tu. Aí tu fala assim, não quero te ouvir, cara. Aí eu, tá bom. Aí eu vou lá nos obreiros, chamo 2 ou 3 para ir lá comigo. Aí vai nós 3. Aí você diz, também não quero ouvir esses caras, velho. Aí eu, tá bom. Aí a igreja tem que ficar sabendo. A igreja fica orando, fica mandando mensagem e áudio. Perdoa, volta para nós, ajuda. Você fala, me esquece, eu vou bloquear todo mundo. Aí quando você não me ouve, não ouve 2 ou 3 testemunhas e não escuta a igreja, Jesus disse, exclui. Considera gentil e publicano, as 2 classes que não entravam no templo. Aí Jesus diz, exclui. Aí depois que está excluído, aí sim, nós te mete na cadeia. Mas, pastor, não, a gente não chegou nesse nível. Então, tu vai perder. Perde a grana. Perde a grana. Mas não envergonhe o evangelho. Paulo pergunta à igreja em Corinto, não tem sábios entre vocês? Para se sentarem frente a frente e resolverem os vossos problemas? Para estarem em litígio, irmão contra irmão, perante juízes ímpios? Ímpio é comum se comportar assim, crente não. Luz e trevas não combinam. Você seleciona o que ouve, você seleciona o que veste, você seleciona com quem anda. Você é diferente. Por quê? Porque Jesus disse que existe ovelha e bode, esquerda, direita, bendito, maldito, céu e inferno. Só haverão 2 tipos, só haverão 2 categorias no dia do julgamento das nações. Hoje para nós tem reis e súditos, líderes e liderados, patrões e empregados, clérigos, leigos. Mas diante de Jesus naquele dia haverá apenas bodes, ovelhas. Significa malditos e benditos. Segundo lugar, qual o princípio que temos aqui para a igreja? O bom pastor que cuida é o juiz que julga. Está aqui, ó. Eu virei no meu trono em glória. Amém. As nações serão reunidas diante da minha face. Ok. Separarei uns dos outros, do mesmo modo que o pastor separa a ovelha do bode. Por quê? Porque a ovelha tem muita lã. E tem pastor misto, que pastoreia ovelha e bode. E aí, culturalmente, ele, quando chega no frio, ele afasta as ovelhas do bode. Porque as ovelhas têm como se proteger. Os bodes vão empurrando as ovelhas e machucando-as para tentar se proteger. No meio delas, o pastor as separa. Então ele está dizendo, eu sou como um pastor, mas eu também serei o juiz que no meu trono olharei para os ímpios e direi, malditos, vão para o fogo eterno. Benditos, venha para o meu reino. Aquele que é pastor e cuida é o juiz que um dia julgará. O ajuntamento se dará por uma separação. Ele vai juntar para separar. E aquele pastor que como ovelha muda, diante de Pilatos foi julgado, ele agora como juiz julgará as nações. Aquele que foi condenado, condenará os homens pelo que deixaram de fazer e pelo que fizeram. Aquele que foi julgado por juízes terrenais, agora julgará até juízes ímpios, que estarão ali com essas nações. Quem ouviu o vinde a mim, ouvirá o vinde bendito de meu Pai. Mas quem desprezou o vinde a mim, ouvirá afastai-vos de mim, malditos.
O terceiro princípio que temos aqui essa eu quero que você fale comigo. Diga: inferno e céu possuem semelhanças. Como assim, pastor? É sério. Jesus aqui fala no versículo 46 sobre o castigo eterno ou o fogo eterno. Versículo 41: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Quais são as semelhanças? É que o inferno e o céu, ambos foram feitos pelo mesmo Criador. Está aí no 41, quem está me ouvindo? Inferno, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Diga: preparado. Agora veja se não é a mesma palavra do versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. O mesmo que prepara o reino para a ovelha, preparou o inferno para bode, porque ele é justo. Segunda semelhança é que ambos durarão por toda a eternidade. O reino está preparado desde quando? Versículo 34, fica comigo. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, além do tempo. E o inferno, versículo de número 46, castigo eterno. Para lá irão os ímpios e os justos para a vida eterna. Ambos durarão toda a eternidade. Diga: misericórdia. Agora fala: céu e inferno tem diferenças. Posso provar? Um é aviso, o outro é promessa. O inferno não é garantia de Jesus para você. É só um despertamento. É só um aviso. Mas o que é o céu para a igreja? Promessa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito: pois eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. É aviso. Eu não estou pregando aqui para você lançar no inferno. Eu preguei ano retrasado lá em Maria Aparecida, na cidade, né? Num evento assim de rua. E justo no dia, meu Deus do céu, que eu preguei, de fora ficarão os cães, feiticeiros, mentirosos. Sabe quem gosta de novela? Aí eu acabei de pregar contra os que amam a mentira. Aí quando eu acabei de pregar, o cantor entrou para cantar. E aí eu fui descendo as escadas, e um dos que estavam com ele falou assim, na hora que eu passei: tá aí o pregador que lança todo mundo no inferno. Falei: você está me dizendo isso depois dessa pregação? Ele: você lançou todo mundo no inferno. Eu falei: não, todo mundo não, lancei feiticeiro, mentiroso, assassino. Se depois dessa mensagem você continua desse jeito, você vai ser lançado lá também de cabeça para baixo e vai estar na primeira fila. Então o inferno não é uma promessa para nós, é um aviso. Mas o céu é uma promessa. Outra, para quem o inferno foi feito? Eu estou achando que vocês estão gostando da palavra. Ainda bem que está escuro, não dá para ver quem não está gostando. Agora quem está gostando dá para ver os dentes.
Versículo 41. Afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo. Segunda diferença: o inferno não foi feito para o ser humano. Ele vai para lá porque ele despreza a promessa do céu. O inferno foi feito por o diabo e seus anjos, mas o céu é o contrário. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas o céu é para pessoas que creem na pessoa bendita do Senhor Jesus. O céu é para nós. Você pode estar em pecado, você pode estar desviada, você pode estar desviado. O inferno é só um aviso. Não pode, não deve ser o seu destino, mas o céu foi feito para a gente. O céu foi feito para pessoas que creem naquele que se fez homem como nós. Inferno é juízo. Se o inferno é juízo, só vai para lá quem merece. Ou tu acha que vai ter alguém no inferno que não merece? Se vai para o inferno sem merecer, Deus deixou de ser justo. Agora eu pergunto, não me estressa, céu é merecimento? Céu é promessa pela graça, promessa pela misericórdia. Se é pela graça, se é pela misericórdia, é porque você não merece. Então, se for para o inferno, a culpa não é de Deus, porque a gente merece tanto o inferno que ele diz assim: quem é sujo? Agora o céu, a gente vai por uma graça tão grande que ele diz: quem é santo, se santifique. E quem é que nos santifica? O Espírito Santo. Você se suja, você se quebra, você desvia, mas você não se lava, você não se conserta, você não se levanta. Só o Espírito Santo pela graça faz isso com você. Aleluia. Aleluia, pode aplaudir, dá glória a Deus misturado aí. Glória a Deus. A última diferença entre céu e inferno é que o inferno é para quem fez sempre sua vontade. E céu é para quem fez a vontade de quem? De Deus. O inferno é para quem sempre fez sua própria vontade. E qual é a vontade dos ímpios que para o inferno irão? A ausência de Deus. Eu não quero Deus me dizendo o que eu devo fazer. Eu não quero a Bíblia aberta me dando regra. Eu não quero o pastor no púlpito eu sentado ouvindo o pastor me dar sermão. Eu não quero esse negócio de igreja. Então no dia do juízo o Senhor lhes dirá: ok, seja feita a sua vontade. Se você ama viver na prática do pecado, aquilo que você quer é a ausência de Deus. Pois Isaías 59:2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Hebreus 10 diz que quem vive na prática do pecado está pisando no sangue. Está pisando no sangue derramado para a nossa salvação. Aí o texto diz, Hebreus 10: para estes já não resta sacrifício. Jesus vai salvar muita gente aqui hoje. Porque o inferno não foi feito para você. Que o capeta vá, mas eu quero te encontrar no céu. Que pela graça ele também me leve para o céu. Caminho para a conclusão. Quando a igreja for arrebatada, pois os judeus até hoje esperam o Messias, o anticristo se levantará.
tomando o lugar de Cristo ou enganando muitos, se fazendo Cristo diante desses. Haverá um falso profeta. As pessoas sempre anseiam por um Messias e por milagres religiosos. Por isso ele virá com um poder político e religioso. Quando as pessoas se submeterem, até os judeus serão enganados pelo anticristo. Mas haverá um grupo que se rebelará contra ele, quebrará a aliança. Haverá um grupo dentre os judeus que se converterão a Cristo, reconhecerão que tudo que foi escrito a respeito de Cristo se cumpriu nele. Reconhecerão que as Escrituras é a palavra de Deus do Novo Testamento. Serão impactados pelo arrebatamento da igreja. E agora, esses se espalharão entre as nações. E Jesus é da tribo de Judá. Jesus veio originalmente, nacionalmente, como judeu. E agora os judeus serão perseguidos e serão espalhados mais uma vez nas nações, pelas nações. É nesse momento, irmão, quando estes chegam, existem duas interpretações. Eu estou falando a primeira. É essa que é a primeira. Os judeus chegam nas nações e eles passarão fome. Eles estarão sem vestes. Eles serão aprisionados por não se submeterem ao anticristo. E Jesus saberá quais nações cuidarão dos seus patrícios e quais nações os desprezarão. Esses serão suspensos nesse dia do juízo. E aqueles que cuidarem destes que no tempo do fim se converterão, serão chamados de ovelhas e benditos, chamados ao reino. Agora estes que não cuidarem deles, visitando na prisão, não acolhendo, não vestindo, serão malditos, que serão lançados no lago de fogo. Mas existe uma interpretação mais geral, que se inclui também com os judeus. Pois, pós-arrebatamento da igreja, serão 144 mil judeus que continuarão pregando, que continuarão anunciando o evangelho de Deus, representando Deus, junto com as duas testemunhas e os anjos que pregarão no céu. Me entenda agora, por que eles fazem parte desse grupo? Pois a Bíblia chama de irmãos aqueles que fazem a vontade de Jesus. Lembra quando Jesus estava pregando e a família de Jesus chegou do lado de fora e disseram: sua mãe e seus irmãos estão te chamando? Jesus disse: mãe, irmãos? Minha família são esses que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos. Só que Jesus também diz meus irmãos no versículo 40 e pequeninos. Os pequeninos irmãos de Jesus são sempre aqueles que levam seu evangelho. São sempre aqueles que cuidam da obra missionária. Jesus disse que quem fizer o mal a um dos seus pequeninos sofrerá juízo. Quem expulsa demônios, prega o evangelho, anuncia o reino em Marcos 9, 38 ao 42, Jesus disse que é um dos seus pequeninos. Mateus 18, 12, Jesus disse que tem gente que está entristecida e afastada do rebanho, e nós como crentes devemos ir em busca desses que estão afastados. E ele disse que é da vontade do Pai que esses pequeninos que se entristecem e se afastam não se percam. Isso significa dizer que qualquer irmão em necessidade ou em fraqueza espiritual, ou algum missionário ou pregador do evangelho que sofra por amor a Cristo, é irmão de Jesus e pequenino. A esses nós devemos demonstrar amor, misericórdia e cuidado. E eu pergunto aos que estão aqui: você está se importando com algum pequenino que enfraqueceu na fé e deixou de vir à igreja?
Você está se lembrando de algum pequenino no campo missionário que está sofrendo por amor ao evangelho? Você sabia que existem missionários entrando em depressão no campo missionário? Você sabia que filhos de missionários estão precisando de uma roupa? Estão precisando de um alimento? Eles sofrem o que a gente não sofre. Eles passam limitações que a gente não passa. Estão sempre felizes, sofrendo pelo reino, pregando o evangelho. Eu conheci o projeto de uma missionária chamada Kellen Gaspar. Ela cuida das meninas que são abusadas sexualmente ali nos ribeirinhos, Amazônia, Pará. E ela traz essas meninas para o seu projeto missionário, forma essas meninas como missionárias e as envia para esses mesmos ambientes. E elas chegam lá transformando as ilhas. Quando eu estive com ela, eu disse: missionária, eu vou ofertar no seu projeto todo mês, pois vocês passam frio, fome, sede. Eu estive em uma das casas, não tinha energia, não tinha internet. Eu acho que eu contei esse testemunho da vez passada que eu estive aqui. Então eu disse à missionária Kellen: eu quero ofertar, mas é o seguinte, minha vida é muito corrida, eu viajo Brasil, fora do Brasil, tenho compromisso na minha igreja local, ainda mais com a minha família. Então me ajude, vocês vão me mandar o lembrete todo mês, entre dia 5 e 7, dos meus cursos, dos meus livros, eu enviarei a minha oferta. Ela educadamente disse: deixa comigo, pastor, vou te lembrar sim, vai ser uma honra. E eu fiquei de boa, preguei lá com eles, dei a aula, Luana também, viemos para casa. Irmãos, passaram 3 meses, a missionária Kelly não me mandou uma mensagem. Cheguei no hotel, eu fui pregar numa conferência missionária. Cheguei no hotel da cidade, uma cidade do sul, e fui orar. Quando fui orar, peguei meu celular para colocar música de adoração, para orar. E estava lá o WhatsApp da missionária Kellen Gaspar, uma mensagem. Aí na hora eu lembrei: meu Deus do céu, desde quando eu fui eu nunca mandei nada. A mulher vai me lembrar e vai me cobrar agora. E não era uma cobrança, ela simplesmente me colocou numa lista de transmissão e impulsionou lá um monte de mensagem mostrando as obras missionárias. E eu procurando o lembrete. Aí eu, para disfarçar, fui hipócrita. Aí peguei o celular, falei: missionário, eu não falei, o áudio gravando, para me lembrar do dia 5 a dia 7, usei o nome do Felipe. Eu ia falar com meu irmão para mandar uma oferta também. Tudo que é projeto missionário eu meto o Felipe lá. Aí eu botei: a senhora não me lembrou, pastor Gentil, e eu me achando, só que hipócrita. A senhora não me lembrou, por isso que eu não mandei, porque a senhora não me lembrou. Talvez você diga: não, pastor, você não estava sendo hipócrita, você pediu para ela te lembrar. Eu vou te provar que eu fui hipócrita. Quando eu estou concluindo o áudio, o Espírito Santo falou no meu coração: você precisa de lembrete para pagar água, luz e telefone. Eu disse: não. Você precisa de lembrete para pagar a fatura do seu cartão de crédito? Você se antecipa, você sabe o dia, você até antecipa seu crédito. Pá. Você sabe a hora da revisão do seu carro. Mas para sustentar um missionário, você quer que ela fique te ligando: manda dinheiro para nós. Para sustentar a obra, tu quer o pastor nascer te pedindo dinheiro. Aí ele não sabe se ele pede ou não, porque se ele pedir, alguns se lembram, mas outros entram no capeta. Só falar de dinheiro vira uma guerra. Porque missões não é mais a nossa prioridade. Você começou pagando 10, 15, 20 na Netflix. Quanto você paga agora? Porque você quis aumentar os pontos. E não é só Netflix, tu tem mais agora. Premiere, Paramount, HBO, tem um nome lá, TBA, Disney. Suas plataformas de streaming só aumentam. E sua oferta missionária é sempre a mesma. Você não está nem aí para os pequeninos hoje.
Você não se importa com quem prega, você não se importa com quem lidera, você não se importa com quem cuida das crianças, que na Bíblia são chamadas de pequeninos. Quantas vezes você já visitou a salinha ou o departamento infantil, que são os pequeninos da igreja? Quem é você para julgar essas nações que desprezarão os judeus, se hoje você despreza os pequeninos do reino? Se não tivesse cantor ou pregador famoso aqui, você estaria aqui. No culto de doutrina na sua igreja, na escola dominical de sua igreja, você depende de alguém famoso ou de alguém que tem conteúdo? São seus irmãos, são os pequeninos de Deus. A verdade não está na fama, está no conteúdo, na mensagem de Jesus. Essas nações que serão julgadas nesse dia serão formadas por quem está me escutando aqui e despreza o missionário no campo. Uma ligação. Pastor, me dá um telefone de um pastor de uma congregação. Eu sou psicólogo, eu sou psicólogo, eu sou psiquiatra, eu sou teólogo. Me dá um endereço, eu vou mandar um livro. A sua igreja tem um professor que cuida das crianças, uma professora que cuida das crianças. Precisa de roupinha, precisa de livros, precisa de material didático. Você quer deixar seus filhos lá e que façam o melhor. E ai de fazer o melhor para os seus anjinhos. Porque você tem que ouvir a palavra. Você tem que fazer parte do louvor, que é Felipe Rodrigues. Você tem que ouvir a palavra, que é o Eliseu Rodrigues. Se você despreza os meus pequeninos, você é bode, desde já. Mas se você cuida dos meus pequeninos, você faz parte do meu rebanho, diz o Senhor. E eu termino aqui, ó. Se você é pequenino e se você é irmão de Jesus, sempre vai ter um bode que não vai se importar com você. Por que eu disse isso? Porque se não se importa com você que é pequenino de Jesus, irmão de Jesus, é porque a pessoa é um bode. Então o problema não está em você. Se a pessoa não se importa com você que é pequenino de Jesus e é irmão de Jesus, é ela que é o bode. É ele que é o bode e não tu. Tu sabe por que eu estou dizendo isso? É que você não pode deixar de ser irmão de Jesus e pequenino de Jesus por causa do bode. Porque o bode vai para o inferno. O bode é maldito. O bode é inimigo de Jesus por ser inimigo do irmão dele e dos pequeninos dele. Aí você para de pregar, para de profetizar, para de cantar, para de servir sua igreja, porque algum bode não quis cuidar de vestir você, visitar você, matar sua sede, matar sua fome. Não se importou com sua alma. Se você é pequenino de Jesus e é irmão de Jesus, você não tem só bode que vai te desprezar. Tem as ovelhas que vão cuidar de você. Mas o rebanho só cuida de quem é irmão de Jesus e quem é pequenino de Jesus. Se você é irmão de Jesus e pequenino de Jesus, você sabe quem é a ovelha de Jesus. Se você não sabe quem é a ovelha de Jesus, é porque você também não é pequenino de Jesus e nem irmão de Jesus. Tem muito bode, mas também tem muita ovelha. Nunca vai deixar de ter bode. No tempo do fim, os bodes estarão lá. Nunca vai deixar de ter malignos. No tempo do fim, todos os malignos e os benditos reunidos, só no momento do julgamento, serão separados. Eu não sei quem é quem aqui, Jesus sabe. Mas o que importa é que sua consciência está falando o que para você? Bode
ou ovelha, bendito ou maligno. Amém? Acabou. Fiquem em pé, igreja. Felipe, canta a primeira essência. Os meninos estão aí, tá? Obrigado. Jesus ainda está na casa, irmãos. Derrama o seu temor sobre nós, Senhor. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais. Não me deixe enveredar pelo caminho dos bodes malditos. Eu quero fazer parte do seu rebanho sempre, Jesus. Não me deixe misturar aquilo que é puro, santo, sagrado. Mantenha a santidade do seu povo, Jesus. Abre os olhos espirituais dessa moça, abre os olhos espirituais desse rapaz. Você que se afastou do evangelho, vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora, você que se afastou. Você que nunca foi crente, mas está com vontade de ser crente hoje. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. O céu é para nós. Abre aqui, gente. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Aleluia! Está vindo, as pessoas estão vindo para papai. Isso, moça, isso, rapaz, vem para papai. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Isso, venha da direita, venha da esquerda, vem para papai. Auxilie as pessoas a chegarem aqui, irmãos.